Nas profundezas de uma floresta isolada, escondido sob a fachada de uma empresa de biotecnologia, o laboratório de Ensis era um santuário de segredos obscuros. Ali, cientistas ambiciosos e inescrupulosos desafiavam os limites da natureza, realizando experimentos genéticos proibidos. A doutora Helena Vargas, uma bióloga brilhante e atormentada por um passado trágico, liderava a equipe de pesquisa. Sua obsessão era criar uma nova espécie de inseto resistente a pragas, capaz de salvar a agricultura global. Mas seus métodos eram controversos e seus resultados, imprevisíveis. Em uma câmara escura e fria, um gafanhoto comum era mantido em cativeiro. Ele era a cobaia do experimento mais recente de Helena, uma injeção de um composto genético experimental, conhecido como Gênesis. O gafanhoto começou a se contorcer, suas antenas tremendo e suas patas se debatendo. Seus olhos se arregalaram, revelando uma pupila vermelha e pulsante. Seu corpo começou a inchar, suas placas quitinosas se estendendo e se deformando. Os cientistas observavam com fascínio e apreensão, registrando cada mudança grotesca. O gafanhoto crescia em um ritmo alarmante, suas mandíbulas se tornando presas afiadas, e suas asas se transformando em lâminas cortantes. De repente o gafanhoto irrompeu de sua jaula, sua força monstruosa despedaçando o metal como papel. Os cientistas gritaram em pânico, correndo para escapar da criatura enfurecida. O gafanhoto saltou sobre eles, suas mandíbulas se fechando com um estalo, seus corpos sendo dilacerados. Helena observava horrorizada, testemunhando a monstruosidade que ela havia criado. O gafanhoto gigante escapou do laboratório, deixando um rastro de sangue e destruição. A cidade, outrora pacífica, estava prestes a se tornar um pesadelo. A noite caiu sobre a cidade de Fairview, trazendo consigo uma calma ilusória. As ruas estavam desertas, as casas silenciosas, os moradores dormindo em seus leitos. Mas nas sombras, um monstro espreitava, faminto e sedento de sangue. O gafanhoto gigante emergiu da floresta, suas patas batendo no asfalto com um estrondo. Ele avançou pela rua principal, suas antenas farejando o ar, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele invadiu uma loja de conveniência, suas mandíbulas se fechando em um pacote de batatas fritas, esmagando-o em pó. Ele devorou tudo que encontrou, sua fome insaciável, seu apetite insaciável. Os moradores acordaram com o barulho, seus corações batendo forte no peito. Eles olharam pelas janelas, seus olhos arregalados com o terror. O gafanhoto gigante estava lá, uma criatura monstruosa, um pesadelo vivo. Ele saltou sobre um carro, esmagando-o como uma lata de refrigerante. Ele invadiu uma casa, suas mandíbulas se fechando em um sofá, rasgando-o em pedaços. Ele atacou um casal que tentava fugir, suas presas perfurando seus corpos, seus gritos ecoando na noite. A cidade estava em pânico, o caos se espalhando como um incêndio. As pessoas corriam pelas ruas, gritando e chorando, tentando escapar do monstro. O gafanhoto gigante os perseguia, suas patas batendo no chão, suas asas batendo no ar, sua sombra pairando sobre eles. A polícia chegou, suas armas apontadas para a criatura. Mas suas balas eram inúteis, ricocheteando na carapaça dura do gafanhoto. Ele os atacou, suas mandíbulas se fechando em um policial, seus gritos sendo abafados pelo som de ossos se quebrando. O prefeito declarou estado de emergência, pedindo ajuda ao governo. O exército foi enviado, seus tanques e helicópteros chegando à cidade. Mas o gafanhoto gigante era implacável, invulnerável, uma força da natureza imparável. A cidade de Fairview estava sob ataque, um pesadelo que se tornava realidade. E o gafanhoto gigante, a criatura criada pela ambição humana, estava apenas começando seu reinado de terror. Enquanto a cidade mergulhava no caos, um grupo de sobreviventes encontrou refúgio na velha igreja de São Miguel. O padre Marcos, um homem de fé inabalável, abriu as portas do templo para os desesperados, oferecendo-lhes abrigo e esperança. Entre os refugiados, estavam Helena Vargas, a cientista atormentada, e o tenente John Riley, um militar determinado a deter o monstro. Helena carregava a culpa de ter criado a criatura, enquanto John sentia a responsabilidade de proteger os inocentes. A igreja se tornou um oásis de calma em meio ao caos. As pessoas compartilhavam suas histórias, seus medos e suas esperanças. O padre Marcos oferecia palavras de conforto e orações, buscando fortalecer a fé dos aflitos. Enquanto isso, do lado de fora, o gafanhoto gigante continuava seu massacre. Ele destruía prédios, carros e tudo que encontrava pela frente. Seus gritos ecoavam pela cidade, um lamento macabro que prenunciava a morte. Helena, consumida pela culpa, decidiu usar seus conhecimentos científicos para encontrar uma forma de deter a criatura. Ela analisou amostras do DNA do gafanhoto,
buscando uma vulnerabilidade e um ponto fraco que pudesse ser explorado. John, por sua vez, organizou um grupo de voluntários para ajudar na defesa da igreja. Eles barricaram as portas e janelas, montaram guarda e prepararam armas improvisadas. A noite caiu, e o gafanhoto gigante se aproximou da igreja. Ele farejou o ar, sentindo o cheiro de sangue e medo. Seus olhos vermelhos brilharam na escuridão, sua silhueta monstruosa se projetando contra a lua. Ele atacou a igreja, suas patas batendo contra as paredes, suas mandíbulas tentando arrombar as portas. Os refugiados gritaram em pânico, suas orações se misturando ao som da destruição. John e seus voluntários dispararam contra o gafanhoto, mas suas balas eram inúteis. A criatura era invulnerável, uma máquina de matar implacável. Helena, em seu laboratório improvisado, fez uma descoberta crucial. O DNA do gafanhoto revelou uma sensibilidade a uma frequência sonora específica, uma vibração que poderia paralisar seus músculos e enfraquecê-lo. Ela construiu um dispositivo sonoro, um emissor de ondas de alta frequência, capaz de gerar a vibração necessária. Mas para usá-lo, ela precisava se aproximar do gafanhoto, arriscando sua própria vida. Helena saiu da igreja carregando o dispositivo sonoro. John tentou impedi-la, mas ela o convenceu de que era a única chance de deter o monstro. Ela se aproximou do gafanhoto, seus passos ecoando no silêncio da noite. A criatura a viu, seus olhos vermelhos se fixando nela. Ele rugiu, um som ensurdecedor que fez tremer o chão. Helena ligou o dispositivo sonoro, e uma onda de vibração se espalhou pelo ar. O gafanhoto começou a se contorcer, seus músculos se contraindo, suas patas tremendo. Ele rugiu de dor, um som agudo e estridente. Ele tentou atacar Helena, mas seus movimentos estavam lentos e descoordenados. Helena se aproximou ainda mais, aumentando a intensidade da vibração. O gafanhoto caiu de joelhos, suas asas tremendo, suas mandíbulas se abrindo e fechando em vão. Ele estava paralisado, indefeso, à mercê de Helena. Ela pegou uma granada do cinto de John e a atirou na boca do gafanhoto. A explosão foi ensurdecedora, uma bola de fogo que iluminou a noite. O corpo do gafanhoto foi despedaçado, seus restos mortais espalhados pela rua. Helena caiu no chão, exausta e ferida, mas viva. Ela havia sacrificado sua segurança para salvar a cidade, para expiar seus pecados. John correu até ela, seus olhos cheios de admiração e gratidão. Ele a abraçou, sentindo o calor de seu corpo, a força de sua alma. A cidade estava salva. O monstro havia sido derrotado, mas a tragédia havia deixado cicatrizes profundas, marcas de dor e perda que nunca seriam apagadas. Os sobreviventes saíram da igreja, seus olhos marejados de lágrimas, seus corações cheios de tristeza e alívio. Eles viram a cidade em ruínas, os prédios destruídos, as ruas cobertas de escombros. Eles se reuniram em torno de Helena, seus rostos expressando gratidão e respeito. Ela era a heroína da cidade, a mulher que havia enfrentado o monstro e o derrotado. O padre Marcos ofereceu uma oração, pedindo a Deus que abençoasse os mortos e confortasse os vivos. Ele falou sobre a importância da esperança, da fé e da união, valores que haviam guiado os sobreviventes durante a provação. A reconstrução da cidade começou. Os sobreviventes trabalharam juntos, limpando os escombros, reconstruindo as casas, plantando novas árvores. Eles se uniram em uma comunidade forte e resiliente, determinada a superar a tragédia. Helena, apesar de seus ferimentos, se dedicou a ajudar na reconstrução. Ela usou seus conhecimentos científicos para desenvolver novas tecnologias, para criar um futuro melhor para a cidade. John, por sua vez, se tornou o chefe da polícia, garantindo a segurança da cidade e protegendo-a de novas ameaças. A cidade de Fairview se transformou em um símbolo de esperança, um exemplo de como a humanidade pode superar as maiores adversidades. Mas a memória do gafanhoto gigante nunca seria esquecida, um lembrete dos perigos da ambição desmedida e da manipulação genética. Anos depois, a cidade de Fairview se tornou um centro de pesquisa científica, um lugar onde os limites da tecnologia eram explorados com responsabilidade e ética. Helena Vargas, agora uma cientista renomada, liderava um projeto ambicioso: a criação de uma nova espécie de inseto benéfico, capaz de combater pragas sem causar danos ao meio ambiente. Ela havia aprendido com seus erros, transformando sua culpa em motivação para fazer o bem. Ela se tornou uma defensora da vida, uma protetora da natureza, uma heroína para as futuras gerações. A história do gafanhoto gigante se tornou uma lenda, um conto de terror que alertava sobre os perigos da ciência descontrolada. Mas também era uma história de esperança, de coragem e de sacrifício, um testemunho da força do espírito humano. E assim a cidade de Fairview, outrora um campo de batalha, se tornou um farol de esperança,
um exemplo de como a humanidade pode aprender com seus erros e construir um futuro melhor.